Olá meus amigos, olá minhas amigas, sou o professor Rafael De Lázari, dando continuidade aqui aos nossos estudos para o PCI Concursos, disciplinas de Direitos Humanos. Tá bom, pessoal? O que eu quero trabalhar na aula de hoje com vocês? Estávamos trabalhando, já está aí na lousa, deixei de propósito, só para a gente pegar o fio da meada. A gente está trabalhando as vertentes de proteção dos direitos humanos, depois vimos as vertentes do direito humanitário, nos debruçamos um pouquinho sobre o direito de Genebra, né? Aí você deve perguntar assim para mim, mas Rafael, que coisa maluca, né? Nós temos então o direito internacional dos direitos humanos. Você fala para mim que os direitos humanos, eles se encontram em uma zona de flutuação acima dos ordenamentos internos de cada país. Tudo isso você vem falando para mim, né? Ah, beleza. Aí você fala para mim que os direitos fundamentais nada mais são do que os direitos humanos internalizados. Ah, pois bem, se os direitos humanos estão acima dos direitos fundamentais, ao menos em posição topológica, porque os direitos humanos não pertencem a ninguém, não existem direitos humanos dos negros, dos brancos, dos índios, das mulheres, existem direitos humanos. E se você fala para mim que os direitos fundamentais nada mais são que direitos humanos internalizados, e se você está falando para mim que existe um direito internacional dos direitos humanos e que documentos desse direito internacional dos direitos humanos precisam ser ratificados pelo ordenamento brasileiro, a pergunta que você deve fazer para mim, subsequente, é como fazer isso? Como internalizar? Dica fundamental para vocês. Tratando dessa temática de processo de internalização dos tratados de direitos humanos, é aquilo que a gente chama de matéria coringa, de matéria-chave. Por quê? Porque pode aparecer na sua prova de direitos humanos, pode aparecer na sua prova de direito internacional e pode aparecer na sua prova de direito constitucional. E conforme eu venho dando dicas para vocês, matérias-chave merecem ser explicadas, serem estudadas, com maior carinho. Por quê? Porque você estuda uma vez e você multiplica por 3 o conteúdo do seu estudo. É diferente de uma matemática que você estuda só para aquela disciplina. Por exemplo, você está estudando direito empresarial, por exemplo. Aí você vai estudar em direito empresarial debenture. Debenture só vai aparecer em direito empresarial. Agora, essa temática aqui de procedimento de internalização aparece em constitucional, humanos e internacional. Então você multiplica por 3. Então pode aparecer em 3 provas. Aumenta as chances de você ter uma questão dessa na sua prova e você acertar. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, eu gostaria de chamar vocês na lousa para a gente tentar entender aqui esse processo de internalização dos tratados de direitos humanos. Algumas informações que eu tenho que dar para vocês apenas a título introdutório, sem qualquer necessidade de aprofundamento, porque diz respeito mais especificamente à disciplina do direito internacional. Mas eu preciso trazer esses dados introdutórios para vocês. Na lousa, pessoal, deixa eu trocar aqui. Vou fazer uma lousa bem massa para você entender. Então, vou colocar o nome da temática aqui. Tratados internacionais de direitos humanos, tá? É o nome da nossa aula. A gente vai ver um pouquinho de controle de convencionalidade, que é uma decorrência, mas por hora a gente vai se concentrar apenas sobre isso, sobre tratados de direitos humanos, tá? Aí você vai falar o seguinte: quando discutimos, a primeira análise, quando discutimos a incorporação de um tratado, o que nós discutimos, na verdade, é sua aplicabilidade. É sua aplicabilidade. Então, a primeira informação, quando nós discutimos a incorporação de um tratado, notadamente se versar sobre direitos humanos, mas, insisto, um tratado não é necessariamente sobre direitos humanos, o que a gente discute, na verdade, é a sua aplicabilidade. Vem aqui que eu quero explicar para vocês. Você vai pondo na lousa e vai explicando. Olha, pessoal, por que você internaliza um tratado? Você internaliza um tratado porque existem questões de soberania que você precisa respeitar. A soberania, que pode ser uma questão geográfica, isto é, o Brasil é soberano nos limites dos seus territórios, mas pode ser uma soberania, pode ser não, é também uma soberania de ordem normativa, de ordem política. O Brasil tem as suas regras próprias e para que essas regras próprias sejam aplicáveis aqui dentro, elas precisam ser formalizadas. Portanto, quando você internaliza um tratado internacional no ordenamento brasileiro, você está formalizando a aplicação dessa regra no ordenamento brasileiro por conta de uma soberania, que não necessariamente é uma soberania geográfica, é também uma soberania política, é também uma soberania normativa.
Tá bom, pessoal? Então, internalizar é tornar aplicável. É uma questão de aplicabilidade acima de tudo. Não é meramente de procedimento, é uma questão de aplicabilidade. Internalizou, aplica. Tudo bem, pessoal? A ideia é essa. Pois bem, de novo para a lousa. Outra informação que eu trago para vocês a título introdutório é que, tradicionalmente, existem algumas variações doutrinárias que eu não vou trabalhar aqui, porque isso é disciplina mais de direito internacional puro mesmo, e a gente não está estudando direito internacional puro, a gente está vendo direitos humanos, no máximo direito internacional dos direitos humanos, mas você vai colocar o seguinte, ó, tradicionalmente, se diz que para um tratado ingressar no ordenamento brasileiro, há um procedimento complexo. Tradicionalmente, se diz que para um tratado ingressar no ordenamento brasileiro, há um procedimento complexo, que envolve negociação, as fases, né? Negociação, assinatura. Veja que não é simples, não é livre para internalizar como você bem entender. Existe um procedimento. Esse procedimento é complexo. Tá bom, pessoal? Existe a negociação, a assinatura, a aprovação parlamentar, negociação, a assinatura, a aprovação parlamentar e a promulgação do texto. E a promulgação do texto. Tá bom, pessoal? Então essa é a segunda informação. Você tem todo um procedimento complexo. Rafael, o que é negociação? Como o próprio nome indica. Ó, não precisa nem vir comigo na lousa, eu vou apontando aqui. O que é negociação? É um procedimento mesmo de você, vamos sentar, vamos fazer uma rodada de conversas, existe uma necessidade de regulamentação a respeito de uma determinada temática que envolva ao mesmo tempo Brasil, Alemanha, França, Itália, Portugal e Indonésia, por exemplo. A gente senta, vai negociar e vai tentar achar um denominador comum. Negociação, da mesma maneira que você negocia um contrato, uma compra de uma casa, uma venda de um carro, etc. Tá bom? Depois você tem a assinatura. A assinatura você coloca a sua firma lá e fala o seguinte, eu formalmente concordo com aquilo que nós negociamos. Só que no nosso modelo, pelo menos no modelo brasileiro, esse tratado, para valer no âmbito interno, ele precisa de duas etapas, que é uma etapa de aprovação parlamentar, tem que ter uma ratificação, uma chancela legislativa e, por fim, a promulgação do texto, voltando para o chefe do executivo fazer isso. Tá bom, pessoal? Rafael, você vai estudar isso? Isso é matéria de direito internacional. Isso não interessa muito para a gente, tá? Eu só quero que você entenda que para você internalizar um tratado, portanto, não é tão simples. Tudo bem, pessoal? Então você vai anotar aí. Ainda dentro dessas competências, dessas etapas, você vai colocar, por exemplo, você tem que saber alguns dispositivos constitucionais, só para a gente complementar essa etapa, tá? Então eu não vou colocar na lousa, vou ditar aí para vocês, vou falar para vocês colocam aí no seu próprio material de apoio. Você tem que saber, por exemplo, que a competência da União é competência da União manter relação com estados estrangeiros, é competência da União manter relação com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. É competência da União manter relação com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Artigo 21, inciso 1º da Constituição. Artigo 21, inciso 1º. Primeira informação, né? Dentro aqui dessa ideia de etapas que a gente está vendo, tá? A competência para manter relação com o estado estrangeiro e participar de organizações internacionais é uma competência da União, ok? Artigo 21, inciso 1º. Quem vai conduzir essa negociação, como regra, nós não estamos falando aqui em cartas de plenos poderes, em delegação, para um determinado agente, para um determinado embaixador, etc. Quem vai conduzir essa negociação, como regra, é o presidente da República. O presidente da República, portanto, aqui vai atuar como chefe de Estado, vai representar o Brasil nas relações internacionais, tá bom? Essa é a segunda informação ainda no campo procedimental, tá bom, pessoal? Terceira informação, pelo artigo 49, complementando aqui ainda, hein, pessoal? Pelo artigo 49, inciso 1º da Constituição, compete exclusivamente ao Congresso resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais
que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Por quê? Portanto, conforme eu disse, a necessidade de ratificação parlamentar de um ato celebrado internacionalmente, tá bom? Precisa dessa fase legislativa interna, tanto se o tratado versar sobre direitos humanos, como se não versar sobre direitos humanos, tá bom, pessoal? Vou repetir a terceira informação. A primeira foi a competência da União, a segunda foi a condução da negociação pelo presidente da República, a terceira, nós estamos aqui, pelo artigo 49, inciso 1º da Constituição, pelo artigo 49, inciso 1º da Constituição, compete exclusivamente ao Congresso resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Rafael, você pode dar um exemplo? Vamos comigo na lousa, pessoal? Só para a gente colocar um exemplo aqui. Olha só, Rafael, você pode dar um exemplo aí de documento em que isso aconteceu? Pessoal, milhares e milhares de exemplos possíveis, tá bom, pessoal? Milhares. Eu vou selecionar um deles, porque é um documento altamente conhecido de você, concurseiro, e no âmbito dos direitos humanos. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica, tá bom? Pacto de São José da Costa Rica. São José da Costa Rica. O Congresso aprovou pelo decreto legislativo número 2792. Teve toda a negociação, teve assinatura e aprovação parlamentar. Aqui, ó. Decreto legislativo número 2792, tá bom? E a promulgação se deu pelo decreto número 678/92. Olha aí, pessoal. Olha aí. Estou dando uma forma a algo que a gente estava trabalhando até agora na teoria. Tá bom, pessoal? Bom, então essas são as informações introdutórias. Internalizar um tratado é uma questão de aplicabilidade. É uma questão de aplicabilidade no intento de resguardar, de garantir a soberania. Uma soberania normativa, uma soberania política, uma soberania territorial. Beleza, tranquilo, já vimos. Aí eu falei para vocês que o procedimento tradicional de aprovação de tratados envolve um ato complexo. São fases, né? Nada obstante variações doutrinárias, divergências pequenas doutrinárias, você vai seguir sempre esse posicionamento, que é o posicionamento absolutamente prevalente. São 4 as fases, né? De internalização, negociação, assinatura, aprovação parlamentar, promulgação do texto. Aí eu trouxe informações a respeito da competência da União, da condução dessa negociação pelo presidente da República e na necessidade de competência, da necessidade de apreciação pelo Congresso Nacional mediante competência exclusiva. Dei um exemplo documental. Ok, pessoal? Beleza. Na lousa, então, agora. Vamos aprofundar a questão. Vamos dar por etapas, tá bom, pessoal? Vamos trabalhar com um processo evolutivo escalonado. Então, primeira etapa. Primeira etapa. Vou colocar assim, ó. O STF sempre entendeu. O STF sempre entendeu que todo e qualquer tratado tinha status infraconstitucional. Mais especificamente, um status de lei ordinária. Você vai colocar aí um julgado, dentre outros possíveis, tá bom, pessoal? É apenas um julgado histórico. Esse julgado não vale mais, não é mais esse posicionamento do STF, mas apenas para você ver como é que funcionava. RE número 109, 173, do Estado de São Paulo. O STF sempre entendeu que todo e qualquer tratado tinha status infraconstitucional, lei ordinária. RE número 109, 173, do Estado de São Paulo. Então vem aqui que eu vou explicar para vocês. Hoje, você tem uma discussão. O tratado vale mais, o tratado vale menos, o tratado vale mais ou menos, depende de como ele foi internalizado. Hoje nós temos discussões possíveis. Agora, quaisquer que sejam ou fossem os posicionamentos doutrinários, jurisprudencialmente o STF matava no ninho a questão. Tratado, verso ou não sobre direitos humanos, tem status de lei ordinária, status infraconstitucional, tá? Então o STF, na primeira fase,
O STF sempre entendeu que todo e qualquer tratado tinha status infraconstitucional, status de lei ordinária. De volta para a lousa. Aí veio, pessoal, a segunda etapa. Segunda etapa, notadamente com a Constituição Federal de 88, tá? Notadamente, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, norma, portanto, de poder constituinte originário, que diz o seguinte, ó, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes dos princípios e regimes por ela adotados. Atenção, hein? Ou dos tratados internacionais, de que o Brasil, de que a República Federativa do Brasil, de que o Brasil seja parte. Essa é a parte final que mais nos interessa. Então vem aqui comigo. Bom, o STF sempre entendeu por uma ótica de lei infraconstitucional do Tratado Internacional, né? No caso, lei ordinária. Aí vem a Constituição Federal 88, artigo 5º, parágrafo 2º, manifestação de poder constituinte originário, norma originária da Constituição, e traz o artigo 5º, parágrafo 2º, que consagra aquilo que no direito constitucional a gente chama de eficácia material dos direitos fundamentais. Rafael, eficácia material? Então você pode colocar isso no seu material. O que é essa tal de eficácia material? Nada mais é, pessoal, que a inesgotabilidade do rol de direitos e garantias fundamentais. Olha, que eu estou querendo dizer o seguinte, nós temos no artigo 5º os direitos e deveres individuais e coletivos, no artigo 6º os direitos sociais, artigo 6º a 11, artigos 12 e 13, direitos à nacionalidade, artigos 14 a 17, direitos políticos. Aí nós temos uma ampla gama de outros direitos fundamentais, né, dentro dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, sistema constitucional administrativo, sistema constitucional tributário, sistema constitucional ambiental. Ainda assim, isso não exclui a necessidade de eventuais outros direitos fundamentais, um rol inesgotável. E esses outros direitos fundamentais podem vir ser decorrência do regime adotado pela República Federativa do Brasil ou decorrente de tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Com base nisso, pessoal, a doutrina começou a questionar e falar o seguinte, ó, STF agora não dá mais para você manter seu posicionamento. Não dá mais para você manter seu posicionamento. Porque como a Constituição trouxe a inesgotabilidade do rol de direitos fundamentais, e essa inesgotabilidade pode advir de um tratado internacional, você não pode pensar na ideia de que existam direitos fundamentais mais ou menos importantes. É um posicionamento consistente. A doutrina falou o seguinte, ó, se um direito fundamental está na Constituição e vale com força constitucional, e se esse direito fundamental vier de um tratado internacional de direitos humanos, por exemplo, não tem sentido que esse direito fundamental tenha força infraconstitucional, no sentido de que existiriam direitos fundamentais com força constitucional e direitos fundamentais com força infraconstitucional. Ou é direito fundamental para ser fundamental, e direito fundamental para ser fundamental precisa estar na Constituição. E aí, pessoal, o que aconteceu? Coloquem aí. O STF manteve o seu posicionamento. O STF manteve o seu posicionamento. O STF continuou entendendo, mesmo com a Constituição Federal de 88, o STF continua entendendo, mesmo com a Constituição Federal de 88, mesmo com o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, mesmo com a eficácia material dos direitos fundamentais, o STF continua entendendo que todo e qualquer tratado internacional, versasse ou não sobre direitos humanos, teria status de lei ordinária, portanto, lei infraconstitucional. O STF manteve seu posicionamento na lousa. Então, pessoal, primeira etapa, o STF sempre entendeu que todo e qualquer tratado tinha status infraconstitucional, status de lei ordinária, e eu dei um exemplo aqui, recurso extraordinário, 109.173, Estado de São Paulo. Na segunda etapa, apesar da Constituição Federal de 88 ter trazido como norma de poder constituinte originário o artigo 5º, parágrafo 2º, o STF manteve seu posicionamento. Vamos passar aqui de lousa? Então essa foi a segunda etapa, que a gente chega na terceira etapa.
que é a etapa que nós estamos atualmente. Terceira etapa. A etapa da Emenda Constitucional número 45/2004, ok? Mais, uma decorrência dela, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Portanto, manifestação de poder constituinte reformador, dizendo que tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, então tem que ser, não é todo qualquer tratado, tem que ser um sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos. Então não é uma votação simples, é uma votação dupla. Por 3/5, é uma votação qualificada, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, então você vai ter que ter 4 votações na prática. Em cada uma dessas 4 votações, você vai ter que alcançar um quórum de 3/5 dos votos dos membros. Então é 3/5 numa primeira votação na Câmara, por exemplo, 3/5 numa segunda votação na Câmara, 3/5 numa primeira votação no Senado, 3/5 numa segunda votação no Senado. Se o Tratado de Direitos Humanos, insisto, hein? O tratado tem que ser sobre direitos humanos. Se ele passar por esse procedimento, esse tratado, vou trocar a cor da caneta, esses tratados serão equivalentes à emenda constitucional. Então vem aqui. O que o Poder Constituinte Reformador fez em 2004? Repara bem, o artigo 5º, parágrafo 2º, é uma norma de poder constituinte originária, que trouxe a eficácia material dos direitos fundamentais. O artigo 5º, parágrafo 3º, é manifestação de poder constituinte reformador. E ele explicitamente falou o seguinte: a partir de hoje, o artigo 5º, parágrafo 3º, pela emenda número 45/2004, a partir de hoje é possível que um tratado de direitos humanos tenha status de emenda constitucional. Então veja que o Constituinte simplesmente matou o posicionamento do STF. Ah, STF, agora você entende que todo e qualquer tratado, inclusive se versar sobre direitos humanos, vai ter status infraconstitucional de lei ordinária? Negativo. Acabou. Se versar sobre direitos humanos, é possível que ele tenha o status de emenda à Constituição. Tem o status de emenda constitucional. Basta que ele seja aprovado pelo procedimento de emenda à Constituição. Entenderam? Ou seja, o legislador constituinte, promoveu uma superação do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aí, pessoal, vem comigo aqui na dica. Vem comigo. Aí, pessoal, o Supremo Tribunal Federal teve que rever o seu posicionamento. O STF teve que falar, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Porque aí começaram posicionamentos doutrinários a reclamar também. Não ficou barato, né? Essa modificação de poder constituinte reformador. Teve a gente falar o seguinte, ó, se você reconheceu que um tratado de direitos humanos tem status de emenda à Constituição, não tem sentido você pensar que um tratado de direitos humanos que não foi internalizado pelos procedimentos de emenda à Constituição vale a menos. Ué, se ambos versam sobre direitos humanos, mas um foi internalizado pelo procedimento de emenda e outro não foi internalizado pelo procedimento de emenda, você não pode falar que aquele que não foi internalizado pelo procedimento de emenda vale menos. Os dois versam sobre direitos humanos, você não pode escalonar direitos humanos. E começou a discussão. E, obviamente, posicionamentos doutrinários falam o seguinte, não, Tratado de Direitos Humanos não vale como emenda à Constituição. Tratado de Direitos Humanos vale mais do que a Constituição. Porque ele é de direitos humanos e ele está naquela zona de flutuação que a gente falou. Vocês viram, portanto, que o pau começou a quebrar no âmbito doutrinário. O STF, portanto, acabou sendo chamado a apreciar essa questão e adotou uma tese da chamada tripla hierarquia dos tratados internacionais. Na lousa, pessoal, que eu vou trocar. Vamos lá. Com base nisso, para sanar a dúvida, com base na análise da prisão civil do depositário infiel, você vai colocar o número do julgado, RE, número 466343 do Estado de São Paulo,
o STF, com base na análise da prisão civil depositária infiel, RE 466343, Estado de São Paulo, o STF adotou a tese da tripla hierarquia. Tripla hierarquia. Vamos pôr na lousa? Se o tratado versa sobre direitos humanos e foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, portanto, pelo procedimento de emenda à Constituição, ele vai ser equivalente à emenda. Vai ter, portanto, força de emenda à Constituição, conforme, né, a regra trazida pela emenda número 45/2004. Tá bom? Então ele vai ser um tratado equivalente à emenda. Por sua vez, se o tratado versa sobre direitos humanos, mas não foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, isso ele foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 2º, pelo procedimento tradicional de internalização de tratados. Se o tratado versa sobre direitos humanos e não foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, vai ter status supralegal. Status supralegal. Rafael, como assim? Status supralegal. Você vai colocar assim, ó, acima das leis e abaixo da Constituição. Então vai valer menos do que emenda, só que vai valer mais do que uma lei ordinária comum, por exemplo. Por sua vez, se o tratado não versa sobre direitos humanos, mantém o posicionamento tradicional. Status, portanto, de lei ordinária, legislação infraconstitucional. Pessoal, vem aqui comigo que eu vou explicar para vocês. Nesse caso envolvendo a prisão civil do depositário infiel era bem interessante. Por quê? Porque a nossa Constituição admite, ou até então admitia, duas modalidades de prisão civil, tá? A regra é a prisão penal, tá bom, pessoal? Mas, excepcionalmente, o nosso ordenamento constitucional admitia duas modalidades de prisão civil, que é a prisão civil em caso de dívida de alimentos e a prisão civil do depositário infiel. Acontece, pessoal, que o Pacto de São José da Costa Rica somente admite a prisão civil em caso de dívida de alimentos. Nada fala a respeito da prisão civil do depositário infiel. Exatamente, o STF foi chamado a se manifestar sobre a validade do Pacto de São José da Costa Rica no nosso ordenamento. Mas, no caso, o STF não sopesou o Pacto de São José com a Constituição. O STF sopesou o Pacto de São José com a regulamentação da Constituição no que diz respeito à prisão civil do depositário infiel. O STF falou o seguinte, ó, o pacto prevalece sobre a regulamentação da prisão civil do depositário infiel. Se o pacto é supralegal e a regulamentação é infraconstitucional, supralegal está acima de infraconstitucional. Portanto, não se admite mais a prisão civil do depositário infiel no ordenamento brasileiro. Tá bom? Para o Supremo Tribunal Federal chegar a esse entendimento, para o Supremo Tribunal Federal chegar a essa conclusão, foi preciso uma construção hermenêutica, decorre também de uma boa apreciação doutrinária, no sentido de que os tratados têm, portanto, hoje, no nosso ordenamento, uma tripla hierarquia. Tá bom? Então vamos lá. Se versar sobre direitos humanos, se for um tratado internacional sobre direitos humanos, e naquela fase lá de aprovação parlamentar, não falei para vocês, o artigo 49, inciso 1º, que é a competência exclusiva do Congresso Nacional? Então, naquela fase de aprovação parlamentar, você tiver o mesmíssimo procedimento de emenda constitucional, 3/5, 2 turnos em cada casa, vota 4 vezes, considerando as duas votações das duas casas conjuntamente, tudo bem? Se passar para aquele procedimento de emenda, o tratado vai ser equivalente à emenda, conforme
a posição do Constituinte. Então, quanto a isso, ficou pacífico. Por quê? Porque o STF não teve que fazer muita coisa. O próprio Constituinte já fez o favor de trazer a hierarquia do tratado. Tá? O que o STF fez foi criar 2 novos estamentos, que ele deu uma resposta em relação, por exemplo, aos tratados de direitos humanos, que não foram ou não forem internalizados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Vamos pegar o Pacto de São José, que era o que estava em jogo, ele é de antes da emenda número 45/2004. Aí você ficar falando o seguinte, e agora? O que a gente vai fazer? É um tratado de direitos humanos, já foi internalizado, só que não foi pelo procedimento de emenda. Exatamente por isso o STF criou uma nova hierarquia na pirâmide normativa kelseniana para falar a ideia de supralegalidade. Está abaixo da Constituição, porque não foi aprovado pelo procedimento de emenda, mas está acima do ordenamento infraconstitucional por se tratar de tratado de direitos humanos. E, por fim, os demais tratados, que não versam sobre direitos humanos, continua se mantendo o posicionamento tradicional do Supremo Tribunal Federal. Rafael, eu não concordo com isso. Realmente tem sentido. Tem sentido você não concordar, né? Eu estou falando aqui para vocês que não pode ter direito fundamental que valha menos do que o direito fundamental pelo simples fato de uma posição topológica. A mesma coisa vale no âmbito dos direitos humanos. Não é o procedimento de internalização que vai dizer se o direito vai valer mais ou menos. É o direito em si que deve valer tanto quanto um direito que lhe seja igual, que lhe seja idêntico. Então você tem direitos humanos mais importantes e direitos humanos menos importantes, ao menos por uma questão topológica. Bom, se o direito humano versar, foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, então esse direito humano vai ter status de emenda à Constituição. Agora, se o direito humano não foi aprovado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, ele vai ter um status supralegal? Peraí, mas não é tudo direito humano? Direito humano não é tudo a mesma coisa? Realmente tem sentido esse posicionamento. Agora, independentemente do que você pense ou deixe de pensar e de quais sejam as minhas aspirações pessoais, é isso aqui que está na lousa que o examinador tem perguntado. E se o examinador tem perguntado isso, a gente tem que ir no rastro do examinador. Tá bom, pessoal? Vamos então terminar esse bloco aqui. A gente volta no bloco que vem para discutir ainda mais um pouco sobre essa questão de internalização de tratados internacionais. Tenho que dar um exemplo ainda do tratado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Tenho que trazer um pouquinho sobre o Tratado de Marrakech também. E tenho que falar sobre o controle de convencionalidade. Mas isso a gente vê depois, pessoal. Obrigado, valeu!